um bom profissional, ele deveria ter clareza do porquê que ele está falando aquilo. Se ele vai falar ou se ele vai dizer e o que você pensou, ou o que você sentiu, a que isso te remete, qualquer uma dessas abordagens, ele vai ter que ter muita clareza de saber o que ele está fazendo. Na educação, estou usando esse exemplo que é a minha profissão, é mais fácil para eu começar por aí. Na educação, a mesma coisa. Só que, como nós não nos formamos como profissionais da educação, a maioria, a gente não tem noção disso. Quem estuda Vygotsky vai fazer um tipo de abordagem com uma criança. Se você estuda Piaget, outra leitura, outra abordagem. Se você estudar Vallon, que é um outro educador, outra leitura e outra abordagem. Esse que virou uma moda ali, que é ótimo, mas depois... Com quem estava falando esses dias da educação, que é o pessoal da... Marco, ajuda lá, era com você que a gente estava falando. Do pessoal lá da filosofia lá. Filosofia? Da educação, o pessoal mais solto. Antroposófica. Antroposófica. Como que é o nome do moço? É Rudolf Steiner. Rudolf Steiner. Né? Se você fez uma formação em Steiner, outra abordagem completamente diferente. Um educador vai ter posturas muito diferentes na hora, por exemplo, que uma criança está se batendo. E diz, eu não sei. Eu não sei. Em Rudolf Steiner a gente aborda de um jeito. Vygotsky você aborda de outro jeito. Piaget você vai ter que fazer uma análise da etapa que ele está para saber como abordar. Completamente diferente. Um bom professor, dentro de uma abordagem teórica, ele sabe que tipo de abordagem tem que fazer. Não é uma coisa de vamos bater papo. Não sabe, vem o que a tia faz. Para um chamar de tia, dependendo da abordagem teórica, é o crime. Para outro chamar de tia talvez seja super legal, porque tem um vínculo, tem intimidade, tia é quase mãe, coisa boa. Então olha qual é o nosso problema. Um profissional da educação, ele deveria saber o tipo de abordagem que ele está fazendo. Nós estamos no lugar de educador dentro do centro espírita, mas sem menor noção de educação para saber que tipo de abordagem fazer. Então, como nós abordamos as pessoas no grupo de estudo? Conforme da Ana Louca. Se cai com a Maria, de um jeito. Se cai com a Aníbal, outro jeito. Se cai com o Marlon, outro jeito. Vocês estão entendendo o crime que a gente está cometendo? A frase de Kardec é de que isso é um charlatão. Nós não vamos estudar vários autores da educação, mas nós precisamos ter noção de uma divisão básica, uma diferenciação básica, entende? Porque aqui não é uma faculdade, não é uma pós-graduação, nós não vamos estudar a fundo o tipo de intervenção de cada autor, de cada desses educadores. Mas existe uma diferença básica, gritante, entre dois grupos, tá? Dois grupos. E aí nós estamos chamando de dois paradigmas. Vocês precisam, isso nem que a gente leve o mês inteiro, vocês precisam ter clareza dessas duas abordagens, para que na hora que alguém faça uma pergunta, vocês consigam entender que tipo de resposta essa abordagem faz, que tipo de resposta essa abordagem faz. Para vocês saberem se situar no mínimo nesses dois grupos. Isso também tem a questão da diferenciação entre o nível de autonomia da criatura também, né? Considerar nível de autonomia já está aqui. Porque na verdade eu já estudei bastante. Se a pessoa me vem com uma resposta e eu já estudei aquilo, vai ser um nível. Mas se eu não estudei nada daquele assunto, vai ter outra reflexão. Mas então, quando eu penso qual é o nível de autonomia dessa pessoa, eu estou aqui nesse paradigma. Quando eu desconsidero o nível de autonomia dessa pessoa, eu estou nesse paradigma. Entende? Então, é isso que eu estou dizendo para vocês. Toda forma de intervir, vocês têm que ir aprendendo a olhar e dizer isso é daqui ou isso é daqui. Tá? Que naquele vídeo está posto como uma escola velha.
ultrapassada, antiga, e um processo educacional novo. Nós não podemos usar o termo escola nova porque isso também é uma abordagem. Mas um processo educacional novo, tá? E neste processo educacional, o que é o mais legal? Ele vem muito antes da própria escola, como a gente está entendendo, mas Kardec já falava disso. Então, quando a gente está aqui dividindo esses dois métodos, ou essas duas práticas de educação, a gente já está, de alguma maneira, entendendo qual é a abordagem teórica de Kardec, porque ele está nesse grupo aqui. Não existe teóricos nesse grupo, não existe teóricos nesse grupo. Quando eu digo para vocês Piaget, Vygotsky, Vallon, toda essa gente vai estar nesse grupo aqui. E essa abordagem é uma abordagem sem fundamentação teórica. Por que batia na mão da criança? Então veja, não existe nenhum autor que fundamente essa prática para dizer desse jeito a pessoa aprende. Não existe um autor que fundamente dizendo que tem que escrever na lousa e fazer a criança copiar, e que todo mundo tem que copiar ao mesmo tempo, e que copiando... Não existe, vocês entendem o que eu estou dizendo? Não existe assim. Não existe nenhum teórico que disse, olha, desse jeito que essa escola foi formada, isso faz com que as crianças aprendam, por isso nós vamos fazer assim, por isso nós vamos fazer assim. Não existe. Quando nós começamos a entender essa diferença de paradigmas, vocês já estão construindo o solo para entender a abordagem de Kardec. Que daí, depois que vocês sabem diferenciar esses dois, a gente vai aprofundar aqui. Talvez a gente traga Paulo Freire, que é hoje um dos grandes autores que tem essa lógica, né? A gente vai trazer talvez Knowles, que é um norte-americano da década de 50, eu acho, que trouxe muitos elementos do que se chamou de educação do adulto. Então se falava a pedagogia, seria a educação da criança, e o Knowles chama essa abordagem de andragogia, que é como se fosse a pedagogia do adulto, a fundamentação da aprendizagem do adulto. Mas ao lado de Paulo Freire e ao lado de Knowles, que eu acho que são os autores mais acessíveis e mais fáceis assim para a gente assimilar grandes coisas, Kardec também fala de elementos educacionais que a gente precisa considerar. E quando vocês têm claro isso, aí a gente começa a pensar a prática. Ok, com base em tudo isso, como que seria um grupo de estudo?